Estamos chegando ao final dessa nossa série sobre como preparar um estudo bíblico relevante. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Essa série é exclusiva para quem se inscreveu aqui na nossa lista VIP do 2 Dedos de Teologia, com o intuito de receber conteúdos personalizados por e-mail. Caso você tenha perdido algum desses vídeos, são 9 vídeos no total, é só dar uma procurada aí na sua caixa de e-mail e ficar em dia com o nosso conteúdo. Aproveite também este último lembrete para convidar algum amigo que goste de teologia, seja alguém da sua igreja, um colega da internet, para que ele também se cadastre aqui e receba por e-mail esses conteúdos exclusivos. Vamos juntos fazer essa excelente comunidade de pessoas interessadas em teologia e dispostas em fazer uma fé relevante ser cada vez mais disponível a esse mundo perdido. Nessa última aula eu quero falar acerca de dialogar integralmente e diretamente com o seu público. Muitas vezes, quando a gente está entregando estudos bíblicos ou preparando sermões, a gente imagina um discurso diante de uma audiência, quando, na verdade, nós deveríamos estar preparados para apresentar um discurso para a audiência. Quem diz isso é Hernandes Dias Lopes, um dos pregadores presbiterianos mais famosos do Brasil. E diz que para isso nós precisamos falar diretamente com a nossa audiência. Nós precisamos trazer mensagens que comuniquem diretamente a quem nos está ouvindo. Isso nos cobra que nós apelemos diretamente ao nosso público, que a gente pregue e fale diretamente com aqueles que nos estão ouvindo. Se nós estamos simplesmente falando verdades eternas e transcendentais, sem importar que essas verdades comuniquem diretamente com quem nos ouve, nós somos mais professores do que pregadores, nós somos mais mestres que profetas. Mas ainda assim a gente falha na nossa missão de mestre e de professor, porque nós não estamos enviando os nossos exércitos para o portão que está sendo atacado pelo exército inimigo. Quem faz essa ilustração é Martinho Lutero, o famoso reformador. Muitas vezes nós gastamos muito tempo discutindo assuntos que dizem respeito aos puritanos de séculos passados, que seriam extremamente relevantes no tempo da reforma, mas que não comunicam nada para aqueles que hoje estão ouvindo a mensagem do Evangelho. É por isso também que a sua pregação precisa exigir uma resposta. Você tem que falar a um público que tem que responder ao que você está dizendo. O seu público não pode simplesmente ouvir passivo o sermão como quem assiste um filme no cinema, mas ele tem que ser engajado pelo sermão, e para isso você tem que comunicar diretamente com quem te ouve. Você tem que apontar para as pessoas, você tem que olhar nos olhos delas, você tem que comunicar diretamente às pessoas que estão ali. Se você conhece as pessoas, talvez citar o nome de uma ou duas pessoas como ilustração em algum momento, convidá-los a certos comportamentos a partir daquilo que está sendo ouvido. O sermão tem que encerrar com um call to action, um chamado à ação, a um comportamento de acordo com aquilo que é ensinado. Existe um esforço de engajamento com as realidades locais. Os desafios e os conflitos da sua igreja precisam ser respondidos a partir do seu sermão, a partir do seu estudo bíblico. Nisso você tem que conhecer sua comunidade, estar relacionado com ela, estar sentado na mesma mesa que as pessoas para ouvi-las comentando sobre a sua vida, para vê-las criando seus filhos e tratando suas esposas e maridos, vê-las brincando e se divertindo com a guarda baixa, para que você saiba como a palavra de Deus pode ser uma resposta genuína aos conflitos e temores daquelas pessoas. Nisso, o pastor, o líder religioso, ele sempre vai ser um teólogo público. Ele sempre vai ser alguém que estará produzindo teologia não para dentro dos arraiais da academia, não simplesmente para conseguir notas dentro do seminário, mas ele vai estar comunicando ao homem comum, ele vai estar comunicando a uma realidade presente. Ele vai ter uma teologia que é relevante para o mundo porque ele vai estar preocupado em responder os problemas de pessoas reais, e pessoas reais possuem os problemas do momento. Uma teologia relevante é uma teologia que responde os pecados, as dores, as dificuldades de pessoas de verdade, que Deus colocou na sua frente para que aprendam e sejam transformados do e pelo Evangelho. E isso só é possível se você se esforçar por produzir estudos bíblicos que sejam relevantes para o mundo, para a sua igreja, para a sua comunidade local. Se você não estiver engajado nisso, você vai trazer simplesmente ideias novas, informações interessantes, mas nada que seja de fato transformador, porque o que transforma o homem é a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser comunicada a esses homens. Se isso não é feito, poder não flui a partir do Evangelho, porque o Evangelho precisa ser comunicado para que ele seja crido e para que ele seja poderoso. Você tem que comunicar diretamente à sua audiência, chamar os pecados do seu povo pelo nome, chamá-los a comportamentos que falem diretamente acerca da sua comunidade. Nisso, você tem que estudar o texto bíblico tanto quanto tem que estudar o seu público, tanto quanto você tem que estudar a cultura. Pregadores do passado diziam que você precisava ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Talvez hoje você precise do YouTube na outra mão, da televisão, do Facebook, do Twitter. Talvez você precise conhecer as realidades à nossa volta, também conhecer o próprio povo a quem você se comunica, para então transmitir a palavra de Deus com força, com eficácia e com verdade. Porque a verdade
sempre será transformadora quando o seu sermão for aplicado diretamente na vida de quem te ouve. Alguns irmãos chegam a questionar se o pastor às vezes está enviando indiretas para aquele irmão, e na verdade a palavra de Deus é tão viva e eficaz que um pregador cheio do Espírito Santo, que faz seu dever de casa no estudo da palavra e que se esforça na entrega de uma mensagem para o seu povo, sempre vai parecer que sabe mais do que sabe. Sempre vai parecer que ele está falando de realidades que são muitas vezes secretas aos corações dos irmãos, mas que a palavra descortina o tempo inteiro. Porque a palavra de Deus fala contra nós, mas fala contra nós para que Deus esteja ao nosso favor. E é isso que um estudo bíblico relevante faz àqueles que ouvem. Os traz para mais perto de Deus. Isso é tudo que um pregador quer fazer. E é assim que chega ao fim essa nossa pequena série sobre como preparar um estudo bíblico relevante, que chegou exclusivamente para você que assina a nossa lista VIP. Espero que você tenha aprendido com esse conteúdo, que ele tenha aberto a sua mente para algumas coisas que talvez você não estivesse vendo e que você consiga colocar tudo isso em prática na sua vida. Não adianta nada ouvir tudo isso e não agir de acordo com aquilo que a gente tem conversado. Então continua com a gente para que você continue recebendo conteúdos personalizados aqui no seu e-mail. Em breve, novas séries de vídeos exclusivos para cá vão chegar até você. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui por esse tempinho. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, negada. E tchau, tchau. Até os próximos conteúdos personalizados que vocês vão receber. Um abraço.